Eu errei, velho. Rapaz, você não tá certo, não. Você tá mais que certo, viu? Você tá certíssimo. Começando aí mais um episódio do Tá Mais Que Certo. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora aí, que vai chegar ainda. De cá, sou o Luzielton, de cá tá meu amigo Eric Breiner. É nóis. E nós estamos aqui diretamente do Ciclo, Centro de Atendimento Espaço, especial para você. Talvez você está precisando de um psicólogo, de um terapeuta, de um massagista e uma massagista, na verdade, né? Nós temos aí, nós não, na verdade, o Espaço Ciclo Centro de Atendimento tem aí todo um suporte para você e talvez você precise aí de uma sublocação. Nós temos salas aqui especiais montadas e preparadas para você que quer atender aí, que quer ser atendido. Então, você está mais do que bem-vindo. Se você precisar entrar em contato aí, tem um arroba aí no link do episódio. E tem o Instagram aí, @Ciclo Centro de Atendimento. Você está muito bem-vindo aqui. Inclusive, o nosso podcast é numa dessas salas. E também, se você quer fazer um episódio de um podcast, conversa aí com a Yasmin. E vamos começar aqui o episódio de hoje. Hoje nós vamos falar de quê, Eric? Fala comigo. Parábola. Sabe o que é parábola? Eu não sei. Mas eu vou te ensinar, que eu fiz aula na faculdade, eu aprendi, meu filho, eu estudei. É porque eu não fiz faculdade. Não, você não fez, não. Eu fui bandido. Você é burro ou o quê? O quê, né? Pois é. Rapaz, não, eu tô falando aqui da faculdade que tem lá mostrei umas matérias endemoniadas, misericórdia, velho. No começo da faculdade tem uns cão, velho. E você aprende as parábolas lá, e é x ao quadrado, e y ao quadrado, e vira no giraia, moço. Que eu sei de parábola é isso, sabe? Tô brincando. Mas nós temos as outras parábolas. Esse é um tipo de parábola. Nós deixa aí pros matemáticos, engenheiros da vida aí. Mas nós vamos falar hoje sobre um outro tema. Toda vez, né, filho, fica falando aqui, né, que o tema é bom, que o tema é bom, que o tema é... Mas é bom mesmo. Porque a gente gosta do que a gente tá falando. Pois né? é, moço. E as parábolas são as histórias mesmo. de Jesus, né? Jesus, ele gostava muito de usar histórias do cotidiano. Era até uma tradução judaica, né? Uma tradição. Tradição. Ih, tá doido. Ele já começou doido hoje. Vocês verem. E era exatamente uma tradição do povo, do país. Tradução. E era o quê? Tradição. E eu falei o quê? Oh, meu Deus. Tirar a mão na sua boca daqui pra ali. Mas vamos lá. Era uma tradição do povo judeu contar histórias, passar histórias. Muitas vezes era de pai pra filha. A contação de histórias em si. Contação mesmo. Narração, ninguém sabe. Né? A narração de histórias é uma tradição do povo judeu e Jesus, ele não fugia disso. Né? Certamente, inclusive eu tô pensando, certamente ele deve ter ouvido muita coisa do pai dele, né? Com certeza. Os caras de obra, carpinteiro e tal. A própria história do nascimento dele, né? Exatamente, né? O pai chegou, sentou ali, conversou com ele. E Jesus gostava muito de ensinar. Então essas parábolas eram isso, eram histórias contadas, histórias fictícias, né? Quando a gente fala de parábolas, a gente sempre fala de histórias fictícias, apesar de que em algum momento algumas delas poderiam muito bem ter sido reais, né? Histórias fictícias contadas com o propósito de ensinar alguma coisa, né? Com certeza. Propósito de nos colocar dentro de uma história com algum cunho de ensino, né? Com algum aprendizado por trás. Eu tô lembrando aqui, Zé, que, por exemplo, você lembra lá aquela história do profeta Natan com Davi? Foi o profeta Natan, não foi? Foi. Que eu tô lembrando, né? Aqui, né? Que assim, muitos e muitos tempos atrás, inclusive, e aí assim, se a gente for você muito falou tempo atrás daquilo que a gente tá falando, que a gente tá falando especificamente das parábolas de Jesus, exatamente, né? E aí eu tô pensando assim, que você falando de tradição do povo, e se a gente for observar a Bíblia, tem uns exemplos desses, eu nunca nem tinha pensado nisso, agora que eu tô me vendo. Porque essa história, e aí se a gente for, assim, eu tô andando pra trás, né? Lá, quando Deus chama Abraão, ele, de certa forma, ele faz uma alegoria, né? Falando, Abraão, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, tal. Sempre algo nesse sentido. E é massa, né, velho? Essa história de Davi, só pra contextualizar quem tá assistindo a gente, Davi tinha feito uma cagada, gente.
Bandidinho. Ele foi bandido, medonho. Bandido. Ao extremo. Né? Foi mal, igual pica-pau. Ele foi... O país estava em guerra e Davi já era um rei bem sucedido e tal. E ele resolveu ficar em casa, falando, não, você vai pra guerra vocês lá, vocês vão ganhar mesmo, eu não vou nada. Vou ficar aqui em casa mesmo. Nesse dia específico ele dormiu até mais tarde um pouquinho e encontrou a mulher bonitona lá, né? Foi inventar de olhar na janela do palácio, viu a mulher bonitona e tal, falou, meu Deus do céu, eu quero ela. Quero essa mulher, quero muito essa mulher. Chamou a mulher e tal, e o marido tava pra guerra. E ficou com a mulher, deu uns pega, aquele negócio e tal, e mão na coisa, e coisa na mão e tal, e engravidou a mulher. E aí ele chamou o cara de volta da guerra pra poder matar o cara, né? Deu uma ordem, deu uma ordem pra poder matar o cara. Tipo assim, o cara veio. O plano do Davi era o seguinte, Davi era bandido, ele foi bandido, viu? Mas ele tinha tudo esquematizado pra fugir exatamente, a novelinha, consequência do problema. Moço, uma novela bonita, né? Moço, você nunca viu não na Record? Você assiste, filho, Canal 4. Davi, ele chamou o cara de volta, falou, beleza, eu já tenho um plano. Chamou o cara de volta, falou, meu querido, como é o nome do cara? Uzias? Uzias. Enfim. Eu acredito que era Uzias. Pois é, o nome do caba. Chamou o cara de volta, falou, meu amigo, você ganhou uma folga especial, você vai ganhar uma noite de núpcias com a sua mulher. Pode ir lá que ela está preparadinha. E aí o cara era íntegro, era liso, né, rapaz? O cara era íntegro também, né, velho? Aí o cara falou... No caso, Uzias, né? E é Uzias mesmo? Vamos ter que olhar aqui. Eu acredito. E aí o cara falou assim, não, senhor, eu não vou. Quebrou os planos do cara. Meus soldados estão lá na guerra. Exatamente. Continua a história aí, deixa eu achar Eu não posso fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. E aí, ele não foi. Na segunda noite, Davi embebedou o homem. Falou, não, moço, coma aqui comigo, beba aqui comigo. Tentando que ele fosse lá deitar com a mulher. Urias, moço. Urias, porque é bem parecido. 2 Samuel, capítulo 11, pra você que quiser ver a história aí depois. Aí ele... Falou, não vou não. Ficou lá na porta do templo, que Davi viu, falou, pronto. Aí Davi fez uma cartinha e falou assim, você vai colocar ele na linha da frente pra ele morrer. E ele levou a carta até o cara, só que o cara era íntegro de tal maneira que o cara nem a carta abriu de curiosidade. Eu ia abrir. Eu ia bem botar no sol assim, pra ver o que tava escrito. Porque ele também tinha um selo nas cartas, né? Pois é. Uma carta real. Exatamente. E aí ele foi, e aí ele morreu na guerra e tal. E aí acabou que assim, a gravidez da mulher também, perdeu o bebê e etc. Né? A consequência do pecado, né? Então, foi um episódio bem complicado. A gente fala de Davi aqui, a gente brinca aqui, mas Davi, ele tinha um coração meio... Assim, ele cometeu pecados durante sua vida meio graves, né? Uns dos mais graves aí que a gente tem. Mas ainda assim, a gente tem falando Davi aqui, mas Davi era um cara segundo o coração de Deus. Ele se arrependia num nível profundo, real, exatamente. Não cometia os mesmos erros e etc. E aí, mas vamos lá, onde eu quero chegar? Já gastei 10 minutos do trem aqui. E nós nem chegou em Jesus ainda. Mas é bom, né? Contextualizar esse negócio é interessante. E aí, depois desse acontecido todo, veio um profeta. Um profeta na época, a gente até falou isso aqui no episódio anterior de contexto bíblico, era o representante de Deus. Ele trazia ali a mensagem de Deus para as pessoas e para o rei, inclusive, né? E aí o profeta tem ali o encontro com Davi e fala, Davi, eu vou te contar uma historinha, meu camarada, eu vou te contar uma história. Presta atenção, tinha um cara que tinha 100 ovelhas, tinha várias ovelhas, tinha vários animais. E tinha um outro cara que tinha um animal só. E esse que tinha a 100, esse que tinha um monte, pegou e ele queria fazer um churrasco e matou exatamente o que tinha Pegou a ovelha do cara que só tinha um, e né? pegou a ovelha do cara que só tinha um e matou ela. O que você acha que deve ser feito pra esse cara? O que você acha que esse cara merece? Davi falou, moço, pega esse cara e mata, enfia uma faca na goela dele. E aí o profeta vira e fala, pois é, Davi, esse cara é você. Rapaz, pensa na lapada, menino. Tramontina com aconteceu um negócio assim.
Sabe quem fez? Foi você. Foi você, rapaz, o dedão. Rapaz, pensa no arrependimento do homem, moço. Nossa, cara. Assim, o cara tinha que ter coragem e Davi teve um temor muito grande ali, né, na hora. Cara, teve. Que ele podia ir pro outro lado também, né? Já que ele já tinha feito uma cagada, ele poderia continuar a cagada. Graças a Deus, Natan era um homem de Deus. Exatamente. Né? Então, a gente teve... Aí teve esse... Depois tem o restante do decorrer da história, mas a gente quer introduzir o assunto nesse sentido, que essas histórias contadas, essas histórias paralelas que vão trazer uma lição, elas são tradição mesmo, né, da cultura judaica do país. Então, através de uma história, através de uma alegoria, de uma parábola, o profeta falou para Davi o que ele precisava corrigir na vida dele, o que ele tinha feito de errado, o que ele precisava melhorar. E da mesma forma, acontece lá com Jesus. Jesus, ele vai trazer, né, histórias, porque assim, gente, uma coisa é a gente contar uma história longe da nossa vida, outra coisa vamos pegar o caso de Davi. Davi, ele criava ovelhas, criou ovelhas o tempo inteiro, ele sabe o amor que o pastor tem na ovelha, que a pessoa tem, etc e tal. Então, uma história que estava dentro da realidade dele para ensinar uma coisa para ele é muito mais eficaz, mais fácil, né? Muito mais produtivo do que uma história aleatória ou uma leitura aleatória. Então Jesus fazia isso com as pessoas. Ele pegava contextos do momento ali. A gente vai passar algumas parábolas e Jesus pegava o contexto ali do momento, do dia a dia, de criação de coisas, de famílias, etc., e colocava em histórias que vai ensinar alguma coisa pra gente, né? Sim, que fica de maneira palpável, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de parábolas aqui, são essas histórias que Jesus contou no decorrer de um monte de 3 anos. No decorrer de 3 anos, de um monte de cenários, né, que a gente vê ele contando, um monte de pessoas diferentes. Né? Então, a gente tem essas histórias, essas parábolas. Fala aí pra mim um negócio aqui, moço. Diga. Que eu nem combinei com você. Tá certo. Tô fazendo tudo que nós não combinou, né? Agora, não, roteiro pra quê? Não precisa de roteiro mais não. Não tem. Qual que é a sua parábola preferida? Cara. Não. Essa respostinha aí. Não, calma lá. Tá bom, tô calmo. Deixa eu pensar. Fala aí pra aqui. nós, a preferida. Preferida, amor, de todas. Assim, eu nunca cheguei a pensar nisso, assim, de ter uma parábola preferida, mas assim, aqui uma das parábolas que me toca muito é a do filho pródigo, cara. Ela fala muito, porque ela não fala só do filho pródigo. Ela é conhecida, mas tem até umas outras bíblias lá que fala assim, o pai de 2 filhos. Sim. Porque a gente inculcou tanto que é o filho pródigo, né? Mas ela conta a história de 3 pessoas ali. Sim, exatamente. Do pai, que é um pai amoroso, um pai misericordioso, de um filho que vai embora, perde tudo, e vai falar ali do outro filho que está em casa, está cumprindo tudo, mas com um interesse que não em desfrutar do que ele tem. Sim. Mas é fazer tudo certinho para querer cobrar. Então ela tem 3 aspectos ali que aí depois... Assim, a gente destrincha isso aí. Não, e pois já vamos destrinchar esse trem logo, já aproveitando mesmo que você já falou dessa aí, que é uma parábola, pra mim também é uma das tops, né, cara? É muito boa. E nós lemos o livro, né, cara? Sim. O livro lá, assim, enriqueceu próprio, né? muito Exatamente. o nosso conhecimento. Até daí que eu tirei muito disso. Que ela vamos conta aí, conta a historinha aí pra nós. Eu não sei. Deus... Ele usa Jesus, ele usa essa parábola para falar conosco, né? Todas as parábolas, primeiro eu vou voltar um pouquinho aqui, mas Jesus, ele fala 40 parábolas. E todas elas é igual a gente falou na Bíblia, ela tem um propósito. Sim. Todas essas 40 parábolas é falar do reino dele. Sim. Do reino de Deus, do reino que não é um reino terreno, mas elas são para a gente entender o que é o reino de Deus. E aí essa parábola ela começa falando que um pai... ele tinha ali 2 filhos e um dos filhos chegou até o pai e pediu a parte dele da herança. Certo. E esse pai era um pai tão bom que só isso aí, no livro lá especifica um pouco, mas só isso aí já era um motivo desse pai matar o filho apedrejado. Não o pai em si, mas o pai levar o filho para a praça e falar,
esse moleque aqui, Esse bandido. ele tá querendo antecipar a herança dele. Então, quando a gente quer antecipar a herança, o que eu tô querendo? Matar o pai. Matar o pai. E aí o bandinho queria a herança dele. O pai falou assim, não, tudo bem. Dividiu lá, e como ele era o mais moço, então ele fica com a terça parte. Porque quem tinha mais direito era o mais velho. Até isso era uma tradução? É uma tradução, né? Uma tradição, né? Judaica ali. E aí ele pega o dinheiro dele e, ó, vaza no mundão. Aí chega lá no mundão, rapaz, os prazeres chamou a atenção do menino. E ele começou a gastar dinheiro. E dinheiro é bom pra gastar, né, moço? Você tá doido, trem fácil. Se você acha difícil, você me manda aí. Vale eu te mando liso. o Pix. Rapaz, eu gasto fácil. Não. E aí, o que ele fez? Gastou tudo que ele tinha. E aí, ele chegou... E com bandidagem, né? Não foi com investimento. Com luxúria. Ele ia ali na casa das primas lá e falou, opa, tem um negócio aqui. O que é isso? O que é isso? Gastou tudo. Aí ele chega ao ponto dele estar tentando trabalhar ali para comer e ele vai cuidar de porco. A hora que ele vê a comida do porco, ele fala assim, rapaz... Que delícia. Até os trabalhadores do meu pai têm boa comida. Então, mais um ponto que mostra que o pai do cara era um cara gente fina, porque os trabalhadores dele tinham uma boa comida, tinha um bom lugar de estar. E aí ele fala assim, eu vou voltar, vou pedir para mim ser um trabalhador do meu pai. Porque ele sabia que o que ele tinha cometido era grave. Certo. E aí ele volta pro pai e fala, a hora que o pai vê ele de longe, fala assim, vai lá, pega ele, traz ele para cá, põe uma roupa, a melhor roupa que tiver, você coloca nele, põe anel nele. E é também um outro ponto interessante, que a melhor roupa dentro da casa era a roupa do pai. Mais uma das tradições. Tá profundo, hein? Rapaz, eu gosto de estudar esses negócios assim, curiosidades. Não muda nada na vida de ninguém não, mas eu gosto. Então a melhor roupa era do dono da casa, era do pai. E aí ele fala assim, vai lá, pega a melhor roupa, coloca nele. O filho que chega se acusando que tá tudo errado, de fato ele estava errado, o pai recebe ele com amor. E aí isso arremete o nosso pai, o nosso Deus, que ele, assim, por mais que nós somos falhos, por mais que nós pecamos, Deus, ele nos recebe com amor, cara. Ele tá pronto para nos receber, dar uma roupa nova, dar uma oportunidade nova, fala assim, ó, vem para cá, você vai. E aí Deus pegou e falou, Deus, ó, o pai pega e fala assim, e agora vocês vão pegar um boi lá, um boi bom, e vão fazer uma festa, porque o meu filho que estava morto, perdido, ele voltou. E Deus, ele tá pronto para fazer festa quando a gente volta. Aí o outro irmão tá lá, bem bonito, sentado, de braço cruzado, olhando, e fala assim, o que tá acontecendo? Que festa é aquela lá? Que eu não tava nem sabendo que ia ter festa hoje. Aí ele fala assim, seu irmão, rapaz, que tava perdido, voltou, seu pai tá fazendo uma festa lá. Aí ele fica chateado. E às vezes a gente tá dentro da casa, aí vamos colocar aí dentro da igreja, em um ambiente onde a gente tem recebido tudo, e acaba a gente sendo egoísta porque a gente pensa que o outro não merece. Sim. E foi exatamente o que ele fez, né? Falei, não, mas ele não merece não, porque ele levou tudo aí. Eu tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo tudo, só que ele não estava interessado no relacionamento com o pai. Ele estava interessado em fazer as coisas para ganhar. E ele falou assim, e o senhor nunca me deu? E o pai fala para ele, assim, você nunca pediu. E aí lá em Tiago vai falar, né, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Pede por próprio interesse. E esse filho não pediu pro pai em momento nenhum. O outro pediu toda a herança, o pai deu. Só que esse ele estava preocupado com consigo mesmo, né, com o ego. Mas o pai ainda assim estava pronto para receber esse segundo filho, que também estava errado na situação. Que a Bíblia conta a história de um homem bondoso e 2 filhos que não estavam nem aí pro pai. Sim, mas de forma diferente. De forma diferente, mas não estava preocupado com o pai. Mas o pai ainda assim estava preocupado com os filhos. Sim, cara. E isso mostra o reino de Deus, que é exatamente isso. Deus, ele está preocupado conosco, né, cara? De várias formas aí, ele está tentando trazer a gente de volta, e quando a gente volta, ele vai fazer festa. A Bíblia fala que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Quando uma alma se converte, o céu entra em festa. Sim. E isso é um negócio extraordinário, cara. E essa parábola sempre me encantou também, cara. E assim, a gente vai... A palavra de Deus diz que ela se renova, né? A cada dia e tal.
E a gente, isso é muito real, a gente até falou disso dos outros episódios, né? Isso é muito real de que as coisas se renovam, a gente lê e sempre aprende alguma coisa, sempre absorve alguma coisa, né? E por muito tempo eu sempre fui muito encantado com o comportamento do pai. Principalmente, assim, e aí, assim, nos últimos tempos, o livro é muito Aquele bom, livro é né, muito cara? bom. O livro que a gente tá falando, fica aí gente, pra você a dica. Timothy Keller, O Deus Pródigo. isso, exatamente, é muito bom. Os livros dele são bons, né? Um livro curtinho, assim, ó, que você lê uma semaninha, você lê. Eu tô falando aqui, mas eu demorei tanto tempo pra ler, mas muito bom, muito bom, muito bom. E aí, o comportamento do pai, né, Luziel? Porque, assim, ó, você ouviu a história aqui, você, então, assim, vai vendo aí que Deus tá falando com você aí, pra você largar de ser bandido e voltar pros braços do pai. Presta atenção. Nós temos o pai, que representa Deus, né, no caso, e tal, é um pai amoroso, bondoso, de misericórdia, de amor. E temos 2 filhos que muitas vezes representam o que nós fazemos, né? E aí, assim, eu acho interessante demais, porque, assim, a Bíblia vai falar que quando o menino apontou lá na beira da fazenda lá, o pai tava olhando. O pai tá. Então, assim, eu sempre imagino essa cena, sabe, velho? Eu imagino a cena assim, ó, sabe, você não vai saber porque você é crente, mas assim, aquelas novelas da Globo, Rei do Gado, sei lá como é que é, aquelas novelas antigas, que tem uma sede, assim, de uma fazenda com um peitoril, assim, ó, a casa mais alta que você tem que subir uma escada, sabe, um peitorilzão assim. E aí eu sempre imagino o pai, assim, na beira do peitoril, às vezes, assim, olhando, sabe, longe. Eu falo, cara, né? eu acho isso lindo demais, velho. Nossa, aí, eu fico encantado, velho. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Nossa, eu penso demais, cara, porque, assim, a Bíblia fala que foi o pai que avistou ele de longe. De longe. De longe. Assim, eles eram ricos, imagina e tal, tinham uma fazenda grande, uma propriedade grande. E o pai avistou ele de longe. Então, assim, eu imagino que talvez, assim, todo dia de manhã, todo dia de tarde, em algum momento, o pai lamenta a ausência, sabe? Fala, nossa, velho, nossa, meu filho fazia falta demais, e aí tal, e às vezes e eu fico encantado com esse trem, cara. Sim. E aí, beleza, esse é um ponto, assim, muito legal, velho. E outro ponto que a gente até aprendeu muito com o livro, é que lá no meio da bendita festa, os preparativos comendo, o boi comendo, e o povo trabalhando e tal, não sei o que, o pai larga tudo e vai lá atrás do outro. Do outro filho. Nossa, cara, eu fico assim impressionado. Que dia de demonstração de amor esse dia, ué. No mesmo dia ele reencontra o filho e tem que reencontrar o outro. Se fosse pra mim nomear essa parábola, seria assim, a parábola do pai amoroso. Pois é, exatamente. Assim, às vezes esses nomezinhos da Bíblia dão uma confundida na gente, mas é muito legal, cara. É muito legal. E aí, assim, é isso que a gente tá falando. O filho mais velho, ele vai assim, ser focado mais no final da parábola. E às vezes a gente já tá emocionado pelo começo ali e não vê isso, né, cara? Passar ali, né? Mas muito... Inclusive, acho que tá em um dos versículos só. Sim, pois é, no final. É Lucas capítulo 15, né? E tá lá no finalzinho mesmo da parábola. No antepenúltimo versículo dentro da parábola. Eu acho que é isso mesmo. Então, eu fico encantado, velho. Um tava perdido longe de casa, fora de casa e tal, e o outro tava perdido dentro de casa. Sim. E aí é aquilo que você falou, né? Assim, o propósito da parábola é nos fazer pensar, nos fazer aprender, nos fazer entender como que Deus é amoroso e um dos propósitos das parábolas é nos colocar em um lugar meio desconfortável pra gente. Exatamente. Porque assim, esse lugar de filho é muito desconfortável. Qualquer um dos dois, velho. O cagão que vai e gasta tudo lá nas cuias. E aí, vou colocar pra nossa realidade de hoje aí, se a gente fosse exemplificar, poderia ser, vamos supor que nós dois somos irmãos, poderia ser um dos filhos ser eu, e eu me identificar como talvez o filho pródigo, e você ser o outro filho e se identificar ali dentro de uma coisa que Jesus estava contando ali, e nós dois, dentro desse assunto, se identificam. Exatamente, e assim, e tem esse outro papel também do certinho, né? Sim. E o certinho, muitas vezes, ele, beleza, e o filho, o mais velho, que é o certinho que a gente tá chamando, ele fala, não, pai, mas eu tô aqui todo dia. Eu tô na igreja. Eu morro de trabalhar. Eu toco, eu canto, eu prego, eu faço cela, eu gasto minha gasolina levando gente, não sei o quê. E eu? Cadê a minha recompensa? Então, a gente nesses dois aspectos, são dois aspectos muito reais. Sim. E assim, é esse o propósito da parábola, sabe? Nos colocar nesse papel e falar, nossa,
nossa, velho, como eu fui esse filho, velho. E trabalho que eu tô dando pro meu pai. E esse negócio do filho mais velho é muito interessante, né, cara? Porque pensa, moça, clima de festa, você tem que ir lá atrás de um filho emburrado, velho. Emburrado, moça. É muita infantilidade. E é o filho mais velho, velho. Pois é. É emburrado. Maduro, né? Não, e é emburrado mesmo, velho. Porque eu penso que é emburrado. Tipo assim, claro eu não vou. Ele fala, eu não vou entrar. Aí tá lá assim, E, eu não vou entrar. Pelo que a parábola demonstra, ele não entra, né? Inclusive a parábola assim termina, né, nesse cenário Nesse ali clima. do pai atrás dele. Mas é muito interessante isso, cara. E é muito bom esse mergulho que a gente dá na história, né, velho? Demais. É muito saudável pra gente, assim, a gente acaba que assimila melhor o conhecimento, né, velho? Inclusive é bom, né, cara, a gente, assim, não... É bom ler toda a Bíblia, mas é bom também se voltar lendo devagar, assim, pegando os pontos, entendendo, porque assim, é um texto muito rico, fala muitas coisas, né? Sim. Inclusive, essa parábola está dentro de umas 3 palavras que eu costumo chamar de achados e perdidos, né? É igual na igreja, né, que perde a Bíblia. Isso. Não, a Bíblia na igreja, ninguém perde, não perde? O que mais tem perdido na igreja é a Bíblia. Moço do céu, o povo perde óculos dentro da Bíblia. Eu não sei cadê meu óculos, você vai ver, tá dentro da Bíblia. Mas... Aí elas estão dentro de um conjunto ali que eu costumo nomear, que é o achados e perdidos. Que aí tem a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Sim. E eu costumo falar assim que dentro desses 3 aspectos aí, a gente precisa entender algumas coisas. Certo. Porque tem a ovelha perdida. O que aconteceu? Conta aí a história. A ovelha... Bom, um pastor tinha 100 ovelhas e aí... Uma das ovelhas, o texto vai dizer assim que ela se perdeu. Então, o pastor foi atrás dela e a buscou porque ela se perdeu. E aí o outro texto aí vai falar que a mulher ela estava dentro de casa e ela perdeu uma dracma, que era uma moeda. Melhor dizendo, né, contextualizando para os dias de hoje. E ela perdeu, então aí ela ligou as lamparinas ali, começou a varrer a casa procurando. Sim. E aí a do filho pródigo que nós falamos agora. E aí os 3 aspectos que eu costumo dizer o filho pródigo, ele tomou decisão de sair. Então quem tem que voltar atrás é ele. Certo. A ovelha perdida, ela se perde sozinha. Então a função é o pastor ir atrás dela. E agora a moeda, quem perdeu ela foi a mulher. Então a função é da mulher. E aí colocando como hoje eu sou pastor e assim, a gente é líder em algumas funções, dentro da igreja, eu penso que a gente tem que atentar nisso. Se algum membro da igreja, ele decidiu sair, então se tem que voltar, ele que vai ter que voltar, porque foi uma decisão dele. Se fui eu que perdi, eu que feri, é eu que tenho que ir atrás. Sim. E se ele se perdeu, aí eu posso ir atrás para conduzir ele de volta. Sim. Porque ele se perdeu, mas ele não sabe o caminho. Porque ele está sendo conduzido por mim. Então só tem um dos 3 casos aí, que é a pessoa que volta sozinha, que é a pessoa que conhece tudo ali, tomou decisão de sair. Mas tem outros 2 casos, que é a função do pastor ir atrás, buscar, querer que tomar de volta aquilo ali que foi perdido, né? Sim, cara. E aí você também tem um outro aspecto disso aí. Antes de você falar, pode falar. Eu quero comentar um negócio que eu estava pensando lá em casa ontem. Entendi. Eu tô aprendendo a tocar violão com tu, né? Online. Online, assim, tem 6 meses que eu te dei aula e você... Enfim, né? Mas é tá valendo, né? Onde que eu vou entrar no ponto. Você... Jesus, ele fala por meio de parábolas, porque fica fácil de todo mundo entender. E aí, você é um cara que precisa de mais teoria. Sim. Então, a teoria ela vai te ajudar a você compreender as coisas. E aí, você precisa de toda uma teoria. E eu sou o cara da prática. Pronto. Eu preciso de praticar para entender. Eu preciso primeiro entender, como que eu vou conseguir colocar água dentro desse copo? Tá. Então tem que vir por cima, porque se for por baixo, de lado, não dá certo. Vem por cima. Tá, entendi como é que funciona. E aí a minha prática vai me levar a desenvolver melhor. Então, por isso que as parábolas são boas, porque ela consegue alcançar esses 2 lados. Com certeza. Esse lado que a gente precisa da teoria e tudo ali, e alguém que precisa da prática ali.
ela vai ensinar esses dois lados aí. Eu tava pensando nesse negócio lá em casa ontem, fazendo as aulinhas de violão lá, depois eu até te mostrar um vídeo, tô melhorando cada dia, graças a Deus. Que isso? E aí, qual que é o aspecto teu nessas parábolas aí, que você também tem uma visão a respeito disso? Eu tenho uma visão diferente mesmo. da minha. É, verdade. A sequência das parábolas, igual você falou, a sequência a história da ovelha perdida, a história da moeda perdida e a história do filho pródigo. Então, cada uma dessas, é igual você falou, tem um tipo de perda. Sim. E cada uma dessas, se a gente for analisar na minha linha de pensamento aqui, tem um percentual de perdas. Nós está bem na nossa formação, a minha formação mais exata, então eu estou pensando no percentual. Então, quando nós temos lá 100 ovelhas e eu perdi uma. Sim. Perdi 1%. Então, tinha 100, eu perdi uma foi perdida, eu tenho 1% de perda. Na dracma, na moeda, a mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma. Então, foi 10% de perda, já é 10 vezes mais. No filho pródigo, o filho pródigo, ele perdeu-se todo, perdeu 100%. Então, assim, nós temos uma progressividade da quantidade de perda, sabe? E isso, muitas vezes... Vou pôr mais uma aí, tem 50% também, né? Qual que é o 50%? O pai perde 50%, Sim, né? Exatamente. O pai perde 50%. E tem outra. Se a gente for analisar isso, nós estamos falando das 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas. Se nós formos analisar a continuidade do capítulo 16, a próxima parábola é do administrador infiel, que continua com perda, e depois a gente tem o rico e o mendigo, a história lá, que ele perde mais que 100%, perdeu a vida inteira, não tem nem jeito de recuperar. Então nós temos uma sequência de perdas, e quando nós temos uma sequência de assunto assim, ela é para chamar a nossa atenção. Demais. Né? E isso aí é muito importante, que aí eu vou voltar, vou na minha, você falou bastante do filho pródigo. Cabeça fritar aqui esse na fritura, moço. Aí, esse episódio aí, filho. Eu vou ter que assistir esse episódio todinho de novo, porque eu quero anotar uns negócios. Eu vou ter que ouvir minha própria voz, eu vendo o episódio de novo, só pra aprender alguma coisa. E eu gosto demais, você sabe, da parábola da dracma perdida. Sim. Ela é curtinha. Ela, pra mim, você não me perguntou de volta, porque eu já emendei o assunto, mas pra mim é a minha preferida de todas as parábolas. Como que é a parábola da dracma perdida? Diga. Vou contar o que eu sei, né? Essa mulher, ela tinha 10 moedas, 10 itens pequenos de pequeno valor. E esses itens, segundo a história judaica, eles seriam usados, os 10... Eles são presentes que ela ganha no decorrer da sua juventude e eles são usados num casamento. Eles precisam estar juntos porque se faz lá uma peça, um colar, uma pulseira, uma coisa, um negócio de pôr na cabeça que eu não sei o nome. Vai usar essas 10 dracmas juntas no casamento. E aí essa mulher é responsável por guardar essas 10 dracmas durante a sua vida até chegar no casamento. Então ela perdeu uma, ficou doida, maluca. Então a história vai contar que ela perdeu e aí ela vai... procurar diligentemente até encontrar. A Bíblia costuma usar essa expressão em algumas variáveis, mas a Bíblia vai dizer que ela vai procurar diligentemente até encontrar. Então aí a Bíblia fala que ela vai à casa, que ela acende a candeia e tal, e aí até encontrar, e quando ela encontra, ela chama as amigas para uma festa. Uhum. Eu não sei você, velho, mas assim, ó, essa questão de perder as coisas, ela é muito maluca pra mim, cara. Porque é igual assim, eu vou contar outra coisa primeiro. Quando a gente esquece uma coisa, você quer lembrar o nome de alguém, ou de alguma coisa, ou de um carro, ou de não sei o que, e você esquece. Cara, dói a cabeça. Bicho, eu não consigo descansar até eu lembrar. De vez em quando, assim, a gente vai ficando velho e tal, e a gente acontece às vezes, não sei se acontece com você também, ou se é só comigo que sou velho. Você, às vezes, precisar de uma conversa no WhatsApp e você não achar o cão do contato lá, não salvei o contato e não sei o que. Fala, cara do céu, moço, que agonia, velho. Agoniado. E você pesquisa e não sei o que, eu quero achar tal conversa. Eu vou achar uma conversa sobre um cara pra fazer um serviço pra mim de marmoraria. Beleza, aí você pesquisa, marmorará, sai nada. Nossa, eu já passei por isso sei lá, vezes.
Pedra, não sai nada. Granito, não sai nada. Serviço, sai 1 milhão de coisas. Cara, velho, não tem lógica. Nossa. E eu tô falando de uma pesquisa digital aqui. E assim, é engraçado. E assim, até no WhatsApp mesmo, comigo acontece, não é uma coisa que é muito rara. Acontece bastante, porque a gente conversa com um monte de gente. Muitas vezes você conversa a mesma, coisas similares com as mesmas pessoas, com outras pessoas, e aquele negócio é difícil você achar quando você perde. E muitas vezes, e assim, pra mim um aspecto interessantíssimo que a gente precisa analisar, é que quando a gente perde uma coisa, geralmente quando você tá procurando, quando você se dispõe a procurar uma coisa que você perdeu, você acha um monte de outras coisas. Sim. Um monte de outras coisas. Quantas vezes, cara? Exatamente. Aqui, às vezes acontece muito. Você pesquisar uma coisa lá, pesquisar pedra. Você não achou o trem que você queria, mas você achou olha... Rapaz, tem que mandar Pedro esse negócio aqui. Rapaz, exatamente. Faz tempo que eu não mando mensagem pro Pedro, moço. Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui. E na nossa cabeça já acabou, né? Já perdeu. Mas isso é interessante demais. E quando acontece na vida real mesmo, você tá doido. Sei lá, quando você perde, acontece muito a gente perder chave, né? Às vezes, sim. Moço do céu. Aí você vai procurar, aí você... abre armário, você vê uns trem lá, vê umas pia velha, uns negócios, você não sabe nem que existia e tal. Acontece muito assim, às vezes você abre um trem, você vê um livro lá, fala, rapaz, olha, achei um livro. Ou sei lá, vai olhar debaixo de um sofá da vida, né, de um tapete, de um trem, você vai, ixi, moço, sabe o que tava perdido? Um brinquedo, um negócio. Então, quando a gente perde uma coisa e a gente se dispõe a procurar, a gente acha um monte de outras coisas, né? E aí, assim, se a gente aplicar isso aqui na nossa vida, a gente vai ver que a mulher não perdeu tudo. Tava longe de perder tudo. Ela não tava nem perto de perder tudo. Tinha 10, perdeu 1, ainda tem outras 9. Só que quando a gente consegue detectar as nossas pequenas perdas, a gente evita as outras. A gente evita as outras perdas e a gente consegue achar coisas que estavam perdidas e a gente nem lembrava mais. Sim. Coisa que estava perdida e você nem sabia que estava perdida, e aí você só vai descobrir quando você precisar. E assim, eu acho interessante esse negócio porque... muitas vezes, coisas pequenas, elas são passíveis de ser perdidas. E aí agora vamos falar mais de coisas mais espirituais, digamos assim. Às vezes, nós detectamos uma perda. Nossa, eu estou perdendo a minha vontade de tocar violão lá na minha casa, no decorrer do dia. Beleza, é uma perda. Fala, nossa, eu vou... procurar melhorar isso e tal. E aí você procura melhorar isso, mas você vai ver que você tá perdendo outras coisas junto. Sim. Nossa, aí beleza, tô tocando violão e aquele negócio, e adorando e tal. Você fala, nossa, eu tava perdendo isso também. Tava perdendo essa adoração. Perdendo a comunhão. Exatamente. Né? E assim, a gente se dispõe a procurar e a gente acha outras coisas. Sabe, eu acho isso maravilhoso demais, velho. Nossa, eu acho isso muito bacana. Eu fico imaginando a mulher procurando um negócio. E tem vários outros aspectos aqui, né? Tipo assim, acendeu a lamparina para poder procurar. Os cômodos, as casas não tinham muito fechamento de cômodos, mas também não tinha muita iluminação. Então, assim, beleza, a hora que ela acendeu a lâmpada, a iluminação para poder procurar, certamente ela viu poeira onde não devia estar, ela achou outras coisas que não devia estar, iluminou, tirou poeira de fato que ela precisava tirar e tal. Então, quando a gente ilumina a nossa vida, no episódio passado a gente falou que a Bíblia é a lâmpada, a Bíblia é a luz. Quando você permite que a Bíblia entre na sua vida, ilumine para você procurar uma coisa que você perdeu, você acha um monte de outras coisas, cara. Isso, pra mim, a luz revela, moço. Eu passo né? uma hora aqui falando aqui desse trem. A luz revela, exatamente. Então, assim, a gente tem essa questão. Então, assim, conseguindo detectar as pequenas perdas e nos dispondo a procurar aquilo, a gente vai evitar perdas maiores. Sim, né? O cara da ovelha aqui, ele fala, só uma, moço. Tem 99 aqui ainda, tá de boa, tranquilo, 99. E aí, daqui a pouco ele perdia. Tem 98, tem 95, tem 70. Sim. Daqui a pouco ele tinha metade. Então, assim, as pequenas perdas, elas, se a gente não detectar, se a gente não se dispor a evitar elas vão comer na gente. Essa história do filho pródigo aqui, a gente não tem, a gente sempre tem que dar uma viajada na maionese aqui pra gente entender o contexto. Mas não foi assim, de repente, eu quero ir embora. Sim. Certamente o cara construção teve um desgostinho,
teve um negócio, conversou com um amigo e o amigo, rapaz, você podia ir embora da sua casa. Seu pai tem dinheiro, pede dinheiro pra ele, exatamente. E vem pra cá, porque nós temos um esquema aqui exatamente. Que eu vou te falar. Foram pequenas, certamente, na verdade, tudo da nossa vida foi perdendo o prazer de estar em casa, exatamente, né? Certamente ele foi perdendo prazer, brigou com o irmão do jeito que aparenta ser aqui. Sim. Certamente, às vezes talvez a convivência os dois não era um bom relacionamento. Exatamente, né? Então assim, essas pequenas perdas, elas precisam ser detectadas para que isso não vire uma perda grande, igual foi do filho pródigo. Um sofrimento igual foi do filho pródigo. Então isso é muito interessante, né? E a gente consegue extrair muita coisa das parábolas. Né? Essa questão dos prazeres aí é até interessante, né, cara? Que, assim, muita gente está procurando prazer em coisa que não traz prazer. Sim. Ela traz satisfação momentânea, mas não traz um prazer. Porque, de fato, cara, prazer está na palavra de Deus, está em Deus, em contemplar. É o que nós estamos falando aqui, moço. Nós falamos que o episódio vai ser bom, porque, de fato, Sim, a gente gosta de falar, né, de viver aquilo ali, porque a gente contempla. Estava vendo o Douglas Gonçalves falando algo e ele fala assim que a gente é aquilo que a gente contempla. Então, assim, você está contemplando o quê? Se a gente começar a olhar para a circunstância, a gente vai começar a ser aquela circunstância ali. Tá ruim, mas a gente vai ser aquilo ali. Mas quando a gente começa a contemplar Deus, não que a gente vai ser Deus, mas a gente vai ser parecidos com Ele. Exatamente. Né? Exalar. Aí, de vez em quando, alguém vai chegar perto de você e falar, rapaz, tem um trem diferente, não sei. É Deus, moço. Porque a gente mesmo não presta, não. É verdade, viu, cara? É interessante mesmo, rapaz. Isso é verdade, moço. E é bom. Não, o bom desse negócio é isso, né? Assim, a diversidade, ela completa, né, cara? Sim, sim. Você tem uma divisão de aprendizado, eu tenho outro, mas isso completa, encaixa uma coisa ali, e acredito que você está sendo abençoado daí. Verdade. Esperamos que isso está acontecendo, né? Que as pessoas que vão assistir isso estão sendo ricamente abençoadas, mas nós queremos falar de algumas outras parábolas aí, né? Bora. Eu tenho uma história que eu tô lembrando aqui, moço. Eu tava até comentando esse dia, até no nosso quadrinho aí. Eu vou começar pra você ter tempo de pensar em alguma coisa, se é que você tem alguma história aí. Rapaz, eu tava lembrando, cara... pois é, né? A gente vai... É porque eu tô lembrando de uma história aqui engraçada. Cara, eu sempre fui muito tímido, velho. Sempre. Pra você que não me conhece... Tipo, é uma luta pra mim fazer isso aqui. Agora sim, tá ficando mais natural que a gente vai pegando um jeito das coisas, né? Mas, nossa, cara, eu sempre fui muito tímido, assim, nesse sentido de negócio. E aí eu tava lembrando esses dias de um teatro que eu fiz na escola. Nossa, cara, você pode imaginar, né? Dói aqui, meu rosto aqui, ó, só de lembrar. Eu tava lembrando do teatro, eu até comentei esses dias que eu tava misturando as histórias. Uma vez eu fui no teatro, porque eu fiz um teatro de uma parábola dessa aqui, ó. Aí era do administrador gospel, fiel. Né? Não era não, mas nós que era gospel, era um grupo gospel, eu e os meninos, nós que era gospel. Não, mas eu lembro que eu acho que era ensino religioso esse trem, porque cada um tinha uma parábola, Entendi. Cada grupo lá tinha uma parábola. E aí nós fizemos... Antigamente existia aula de ensino religioso nas escolas. Desculpa, gente, eu esqueci, é verdade. Antigamente, ó, deixa eu ver quantos anos eu tenho, 30, pô, deve ter... Entre 15 e 20 anos, exatamente. A gente ensino religioso, você aprendia as coisas e tal. E tinha lá um teatro, sei lá se era ensino religioso também, era artes, não sei o que era, né? Fazer teatro, nada a ver. Mas, e aí a gente fez uma parábola, eu e os meninos. Acho que nem as professoras de ensino religioso sabiam que elas iam ensinar, né? Exatamente. Que era a aula mais estranha, assim, que tinha. Gente do céu, tinha bem aleatório mesmo e tal. E tinha... Você sabia que na faculdade eu estudei teologia? Na minha faculdade de engenharia civil. Isso, moço. Não fazia eu estudei ideia, na PUC, né? Aí na PUC é católica. Sim. Aí tinha lá uma teologia lá. Você tinha que ler uns negócios e tal, fazer uns trabalhos. Aí sim, meu filho. Achei bacana. Pois é, pra você ver. Deixa eu voltar pro meu teatro. Aí, moço, aí a gente fez a parábola eu não sei o nome, assim, que ela é conhecida, mas é da dívida. Do cara que devia R$100. A história. Pois é, já que você disse que quer falar de outra aqui, deixa eu falar dessa aqui. A parábola é a seguinte: um cara devia R$100. Não, era assim, o cara devia R$10 mil. Vamos imaginar aí, R$10 mil.
E aí ele é cobrado, esse indivíduo é cobrado. E ele fala, não, senhor, não tem como pagar e tal, eu tive dificuldade, etc e tal. Acho que é credor incompassivo, que é o nome dela, cara. Se é que existe um negócio desse aí. E aí ele fala, não, eu não tenho como pagar. O cara fala, não, beleza, você tá perdoado da sua dívida de 10 mil reais, de 100 mil, na verdade é 100 mil reais. Assim, tô convertendo em valores atuais pra gente entender. Você tá perdoado da sua dívida de 100 mil reais, pode ir em paz, tranquilo, Deus te abençoe. Beleza. E aí ele chega na sua residência ali e tal, e tem um terceiro cara nessa parábola. E esse cara, esse indivíduo C, não, A, B e C, não dá certo isso não, mas beleza. Vamos lá. O indivíduo C, ele deve 100 reais para o indivíduo que acabou de ser perdoado. E aí o cara que acabou de ser perdoado da dívida pega o cara que deve 100 reais pra ele pelo pescoço e fala, você vai me pagar e não sei o que, senão eu vou te jogar na masmorra e larará e eu não te perdoo, blá blá blá. Os companheiros desse cara que foi perdoado viu esse negócio e levou a história pro cara para o qual ele devia 100 mil reais. Então, ele não foi compassivo, ele não teve compaixão daquele que devia 100 reais, mesmo ele tendo sido perdoado de 100 mil. E aí ele teve um revertrés na história dele lá. E eu lembro que a gente fez esse teatro, moço. Pensa, né? Deve ter sido lindo. Graças a Deus minha memória é falha. Eu lembro que a gente fez, mas não lembro se foi muita vergonha, sabe? Mas foi assim, interessante. Eu tava lembrando da história e confundindo com a outra história, Zé. Pensa, não, cara. A outra história é outro teatro que nós fizemos. As mesmas pessoas. O mesmo grupo. Aquela maravilha, a história dos 3 porquinhos. Ai, que linda a história dos 3 porquinhos. Eu era um dos porquinhos. Não sei qual porquinho que eu era, mas eu era o mais lembro, novo. cara, a memória é muito menorzinho. nítida. Na quadra, assim, cara, era... E, tipo assim, tinha vários, tipo, grupos, eu acho que Vocês não gravou, não? Não quer? Gravou? É? Deus me livre, cara. Não, graças a Deus tinha essas tecnologias, não. Nossa, se tivesse. Eu falei pra Yasmin... No final do episódio sem nem você saber. Abrindo um parênteses dentro do parênteses. Eu contei pra Yasmin aqui, os meninos, se vocês estiverem me assistindo, um dia você pode atestar isso, que eu dançava nas festas gospel, ela não acreditou em mim não, moço. Nem, filha. Aí ela perguntou, o povo lá disse que eu dançava. Aí, inimaginável, né? Mas tá bom. Aí tá. Aí era dos três porquinhos. E na história, nós pegava e jogava água no lobo mau. Tinha um balde de água lá e jogava no lobo mau. E eu que fui jogar essa água, meu camarada. Cara, eu errei, velho. Eu errei o lobo mau. E a água no meio do mundo lá, assim, nada, nem molhou o carro. Eu falei, nossa, cara. E eu tava lembrando desse trem, falando, nossa, velho, eu morria de vergonha. O lobo mau te pegou. Morria de vergonha. Você não acertou eu? Nossa, cara, eu morria de vergonha desse trem de teatro. Eu lembrei dessa história aqui agora. Bem aleatória. Mas, pois é, cara, você disse que queria falar de outras aí. O que você pensou aí? Tem várias. Tem várias parábolas aí, né, cara? Várias, 40. Tem uma que, vou começar dela, que acho que eu acredito que você também vai falar dela aí, que é do bom samaritano, né? O bom samaritano, para constatar para vocês aí, o que acontece? Não vou falar muito resumido, a não ser que você queira falar resumidamente. Pode arrochar aí. Aliás, resumidamente não. Não vou falar muito detalhamento, porque... Eu não sei. Vai mentir. Detalhes não. Detalhes da minha vida. Tinha um cara, né, no meio da estrada ali, e ele estava machucado, ele tinha sido roubado, machucado, e o povo roubou, e geralmente o povo roubava e matava. Sim. Deixava a beira da estrada lá para terminar de morrer. Só que nisso passa 3 pessoas lá. Certo. Que... Agora você vai me ajudar a lembrar quem passou primeiro foi o sacerdote. O sacerdote, né? Isso. E aí ele tava indo, provavelmente, ele falou assim, rapaz, não vou ajudar o cara aqui não. E outra coisa, era divisa de cidades ali. E cidades que eram brigadas uma com a outra. Falei, não, era o samaritano. O samaritano vem depois, né? E a outra cidade, você sabe qual que era? Era entre Jericó e Jerusalém. Jericó e Jerusalém. Era. E aí era aquela rixa ali. Tá.
Aí passa lá o sacerdote, olha pro cara e fala assim, rapaz, acho que eu tô atrasado pra ir pro culto, né? Vamos contextualizar aí pro dia de hoje. Tô atrasado pra ir pro culto, não vou poder ajudar o cara não. E vai embora. Que era o papel de quem ajudar aquele cara ali? A primeira pessoa que passa é um sacerdote, então era o papel dele ajudar ali. Ele era um servo de Deus, né? E nós esperamos que seja essa justificativa também, né? Tô atrasado, porque pode ser... pegar esse cara é nada, moça. Isso não, né? Poderia ter várias desculpas ali, né? Aí tá, o cara vai embora e deixa o cara moribundo lá. Aí atravessa a rua, a Bíblia fala que ele atravessa pro outro lado. Tá vendo? O cara sabe ponto e vírgula. Oxi. Aí vem o segundo cara, o levita. Pô, rapaz, olha pro cara lá. Contextualiza aí o que é levita, moço. Levita era um cara que cantava. Eu ia falar isso agora, mas você não deixou eu completar. Desculpa aí. Que eu ia falar que eu tava atrasado pro ensaio. Ah, tá. É mesmo. Rapaz, tô atrasado pro ensaio, não vou conseguir, não. Não vou conseguir ajudar o cara, não. Porque tem ensaio, o povo tá esperando eu lá, eu sou baixista. Estão me esperando. Sou baterista. Tô só brincando aí, mas assim, ele era um levita. Então ele ou cantava ou tocava algum instrumento lá naquela época lá, e ele não ajudou aquele cara que estava à beira da estrada ali. E a Bíblia diz que passa um samaritano, que pela tradição ali, ele tinha rixa e ele não se daria com aquele cara. Mas aí a Bíblia vai relatar e nomear ele como o bom samaritano, porque esse cara que era o menos provável foi quem pegou ele ali, levou ele para uma estalagem lá, onde provavelmente tinha algum cuidador, né? E falou assim, eu vou pagar aqui, vou deixar tal valor, e você cuida dele para mim, a hora que eu voltar, se der alguma diferença, eu termino de pagar. E aí, se a gente for olhar essa semelhança dessa parábola aí, esse cara seria Jesus, né? Que ele veio por nós, pagou um preço muito caro por nós e assim, ele vai pagar o preço completo. Se a gente pecar ainda no meio do caminho aí, no caso faltou alguma coisa lá, ele vem e completa aquilo ali. Ele já pagou um alto preço por nós, ele nos tirou de um lugar de morte, porque se aquele homem continua ali, ele iria morrer. Tira o homem de um lugar de morte, leva ele para um lugar seguro, e ainda assim ele fala, se tiver faltando alguma coisa, deixa comigo, porque eu vou resolver a situação dele. Não era papel dele, historicamente, aquele homem ali nem iria fazer isso. Alguma outra pessoa que era samaritano não ia fazer isso por conta dessa briga que eles tinham, mas esse homem ele é a figuração. Saúde, amém. Ele era a figuração de Jesus, né, cara? Que de fato nos resgatou de um lugar de morte, tirou a gente do meio da estrada, do meio de um lugar de perigo ali, porque aquele homem ali corria perigo, né? Claro, podia passar alguém ali e terminar de matar ele. Tá dodói. Tá dodói, neném. Aí Jesus paga o preço pelas nossas vidas, assim, mesmo sem a gente merecer, mesmo. Jesus, o bom samaritano nem sabia quem era aquela pessoa. Sim. E Jesus ainda nos conhece, né? Ele sabe que a gente não presta de fato. É bandido mesmo, né? E sabe que a gente não presta de verdade. Mas Jesus, ele está disposto a pagar o preço. É como a gente falou lá no começo, todas as parábolas aqui, elas estão envolvidas a nos falar algo em volta do reino, né? Para falar do reino de Deus. Você arrebentou agora, que agora eu tô reflexivo. Rapaz do céu, vou ter que ver esse episódio de novo mesmo, mãe. E eu também, assim, tô impactado. Tô impactado, mas eu penso também, assim, que nós precisamos imitar o exemplo de Jesus, né? E isso, eu acho que, pelo menos comigo também, a parábola fala muito a respeito da nossa disposição para ajudar as pessoas, né, cara? Inclusive, Jesus, ele conta essa história quando o jovem rico lá pergunta, né? Quem é o próximo e tal. Próximo, né? Então, contextualizar mais um pouco. O cara pergunta, né? O que a gente tem que fazer para alcançar o reino de Deus? Assim, tem que amar o seu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Aí ele pergunta, né, quem que é o meu próximo? Aí Jesus fala essa parábola aí que, inclusive, se você quiser ler, está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 30 até o 37.
Isso, exatamente. E aí eu sempre vejo também essa questão da disponibilidade de ajudar, né, cara? Porque assim, ó, o sacerdote e o levita, eles têm, por princípio, da vida deles, ajudar, ué. Assim, pelo menos tem. Você sabe que nós conversando aqui, é o mesmo caso do filho mais velho, ué. Tá lá dentro da casa, tá servindo, tá fazendo tudo certinho e tal, mas na hora de demonstrar o amor de fato, não demonstra. Tá, mas pelos motivos errados. Né? Exatamente. Eu tinha quando eu era mais jovem, eu gostava de rock. Assim, você ainda lembra? Ainda lembro, moço, tem tempo, mas eu lembro. E aí tinha uma música lá que eu gostava de ouvir, moço, aí o cara falava assim, tipo assim, pior que tá perdido longe de casa é tá perdido dentro da própria casa. E assim, aí a gente vê muita coisa nesse sentido, né? Inclusive, se a gente, assim, pensar, Jesus alerta sempre para isso, né? Inclusive, assim, os fariseus lá, os saduceus e etc., as vertentes religiosas, eram todas perdidas nesse sentido, né? Tiveram Jesus ali com eles e tal, e não aceitavam a repreensão, e achava que só eles que estavam certos e tal, e era muito nesse sentido. E assim, o sacerdote e o levita, as pessoas que estão trabalhando ali diante de Deus, na casa de Deus e etc. Eram servos, né, da igreja. Passavam de largo. A Bíblia vai falar, usou nessa versão aqui mais antiga um pouco, passou de largo. Ou seja, atravessou a rua. Se é que tinha uma rua, deu a volta. Exatamente, fez não era igual Goiânia, não, leitão. Né? Porque se fosse Goiânia, tinha passado pelo menos pertinho pra ver. Pra tirar uma foto e falar, você tá o bom. O tal do Goiânia é o trem difícil, curioso, mas né, ele tá acontecendo um acidente lá, em vez dele deixar o trânsito desobstruído, não. Ele passa Então, que esse dia nós passou... bate de novo. Esse dia nós passou, falar até da Yasmin aqui, esse dia nós passou lá, perto do Hugo, lá no Areião lá. Sim. Tinha uma polícia educando um cara lá pra dentro lá. Rapaz, quase que a Yasmin deu se educar pra poder... Eu falei, moço, não atrapalha a educação do menino, não. Eu quero ver. Moço do céu. Então, a gente é curioso mesmo. E aí, velho, o cara, o samaritano... E assim, o samaritano, até onde a gente, né... Nós não somos os mais estudiosos da vida, mas até onde a gente sabe, o samaritano, ele era meio que rejeitado, né? Ele era meio, assim... Ele é o judeu ali e tal de Jerusalém, desprezava ele desprezava. Então assim, o cara tinha motivo pra largar a mão, deixa lá, mas deixa morrer lá. Porque era muito visível, né? Quem que era um judeu e quem não era um identificável, judeu, né? exatamente. Era muito fácil, é igual saber quem que é São Paulino ou não. Não vou nem fazer a piadinha padrão, porque ela é agressiva. Falar nisso, vocês já repararam aí, agora eu quero que vocês comentem aí. Quantas camisas de time o Eric já veio? Moço, comenta com amor, senão minha mulher vai jogar as camisas tudo fora. Então... Inclusive é um propósito, né? Exatamente. Vim cada vez. Cada vez, vocês podem ver aí. Aí, hora que tiver acabando, se vocês quiserem me mandar, vocês me mandam. Meu tamanho é P, pode mandar aí dos times. Que eu vou achar bom, eu vou usar. Aí, pois moço, o cara deu dinheiro, o cara colocou... A Bíblia vai falar que ele colocou no animal, né, de carga, que ele tava, tipo assim, carregou o cara, não era lá, vou deixar aqui paga aqui, pega lá o cara lá. Não, moço, ele levou o cara e tal, deixou na hospedaria, o animal tempo à disposição e etc e tal. Então, assim, fala da gente ser similar aí, sabe? Usar o carro, usar a casa, usar... E aí, assim, eu tô falando assim, não gastar... morrer na vida não, mas assim, dá uma carona pra alguém. Esse dia eu tava pensando, moço, tem uma situação lá na igreja lá, eu falei, cara, tem que passar lá, levar a pessoa, carregar e tal, uma coisa e fazer simples, célula, né? e tal, abre a casa pra poder disponibilizar, pra poder fazer alguma coisa, manda uma oferta pros outros, se quiser um Pix aí pra mandar uma oferta, eu vou te passar um Pix. Sei lá, se permita gastar em prol da outra pessoa. Né? Porque é isso que Jesus está falando nas suas mensagens e é isso que Jesus, um dos aspectos que Jesus demonstrou aqui, se permita gastar. O próprio Jesus gastou tudo que ele tinha e se gastou a si próprio, né, no nosso lugar, pagou o preço que era para nós pagarmos no nosso lugar e que nós possamos fazer isso também, né? E que nós possamos aprender. Acho que esse é um tema assim que nós... O que você falou, e eu vou até falar um testemunho, vou usar o meu crente aleatório aqui com isso. Use. Tem um pastor amigo meu, pastor divino, se estiver nos ouvindo aí, um abraço.
E ele fez muito isso por mim, cara. Aham. Eu morava no Jardim do Cerrado, uma época eu fiquei sem carro, sem moto. E aí eu congregava no Conjunto Vera Cruz, que, para situar você que talvez não é de Goiânia, da minha casa até na igreja era 10 quilômetros. E aí esse pastor amigo meu morava no Jardim Goiás. Nossa. Que do Jardim Goiás até a minha casa é 18 quilômetros. No sentido oposto, gente. Sim, Né? totalmente Assim, oposto. Não é caminho, não. E aí, o que ele fazia? Ele saía do Jardim Goiás, passava na minha casa, pegava a gente e levava a gente para a igreja. Terminou o culto, deixava a gente em casa e ia embora para a casa dele. Ele fez isso muitas vezes durante um tempo que eu fiquei sem carro. Então, isso é ser... claro. Utilizar esse papel aí do servo de Deus, do Com bom samaritano, certeza. né, cara? Isso fez grande importância na minha vida. Inclusive, eu falo direto pro pastor Divino. Sou muito grato a isso que ele fez por mim. Fez total diferença. E hoje eu falo isso. Toda vez que eu tenho a oportunidade de levar alguém para a igreja, eu faço isso com prazer. Com certeza, cara. Com certeza, com certeza. Eu também... O que eu posso fazer, que está dentro do meu alcance. E outra coisa, gente, eu aprendi uma coisa também, até num livro do C.S. Lewis lá, do Cristianismo Puro e Simples. Ele fala, nem sei se foi no Cristianismo Puro e Simples, mas acho que foi. Ele fala falando sobre esmola, sobre, enfim, né, sobre doações e etc, esse tipo de coisa, sabe? Ele fala assim que quando você vai fazer alguma coisa nesse sentido, isso aí precisa sair da sobra. Porque é muito fácil fazer na sobra. Né? Beleza, sobrou um dinheiro aqui, vou dar de oferta. Precisa que seja um sacrifíciozinho, né? Exatamente. Então, assim, não acha ruim, não. Deus é o Deus que compensa todas as coisas. Não precisa se preocupar, pode ficar tranquilo que Deus, enquanto você faz alguma coisa pra alguém, Deus tá fazendo alguma coisa pra você. Isso é um clichê, né? Mas é uma verdade muito, muito real. É um fato, né? É um fato. E, gente, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, horas e horas. Nós tem mais um monte de parábola para falar aqui, um monte de assunto. Ficou as anotações nossas tudo aqui pela metade, que nós não usou nada. Nada. Mas assim, eu acho que foi legal, foi bom, foi produtivo. E eu espero que você tenha aprendido aí alguma coisa. Exatamente. Comenta alguma coisa. Compartilha com alguém esse conteúdo. Você tá vendo na nossa estrutura aqui algo simples. A nossa conversa é algo simples. Nós não sabemos muita coisa. Mas o que a gente sabe, o que a gente tem é para poder edificar a sua vida. Para poder te auxiliar de alguma forma. Às vezes isso falou com você. Às vezes foi Deus nos usando para falar com você. Então, talvez aguça também sua curiosidade, né? De buscar mais, claro, de conhecer mais. Claro, com certeza. E é isso. Espero que Deus tenha despertado seu coração. Esse pai amoroso que nós contamos da história do filho pródigo aqui tá esperando o nosso retorno. Talvez você tá longe, tá perdido, pediu a herança, tá longe. Pode ser que eu esteja falando de igreja, mas não é nem isso. A questão central é longe de Deus, longe do coração de Deus. Sim. Então, às vezes você tá longe, tá desperdiçando os bens, pegou esse link aqui de alguém que te mandou, pegou aleatório no YouTube, pegou de rabeira, tá vendo só um pedaço, mas é Deus falando com você. Ou às vezes é você crente igual nós aqui e tal, e perdido dentro da igreja, fazendo as coisas sem a motivação correta. Esse é um momento de você fazer uma oração. Não, Deus, eu quero ajustar a minha vida, eu quero voltar pro seu abraço e tal, e é um momento de você retornar para os braços de Deus. Sim, com certeza. Então é isso. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Até a próxima. Tchau. Até mais.